Benito Mussolini foi um ditador jornalista italiano. Fundou o fascismo e foi primeiro-ministro na Itália no período de 31 de outubro de 1922 a 25 de julho de 1943. Mussolini começou sua carreira política em um núcleo socialista italiano. O vínculo de Mussolini com o socialismo italiano foi interrompido em 1914, quando publicou em um jornal socialista um artigo defendendo a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Esse rompimento aconteceu porque os socialistas italianos eram radicalmente contra a entrada do país na guerra. O povo desacreditou na democracia, alegando que era necessário um governo forte para resolver a crise pós-guerra. O fascismo foi um movimento político que surgiu no período entre guerras, na Itália, sob a liderança de Benito Mussolini, que assumiu o poder desse país a partir de 1922. O fascismo é entendido por cientistas políticos e historiadores como a forma radical da expressão do espectro político da direita conservadora. Hitler e Mussolini são entendidos como líderes dos dois grandes movimentos fascistas do século XX, o alemão nazismo e o italiano fascismo, respectivamente. Uma vez que ocupa espaços de poder, o fascismo transforma-se em um regime extremamente autoritário, baseado na exclusão social, portanto hierárquico e bastante belicista. A expressão fascismo foi cunhada pelo italiano Benito Mussolini, que criou em 1919 uma organização que o nome faz referência ao feixe de hastes de madeira com um machado no centro. Agora vamos para as características do fascismo. A primeira seria o militarismo. Possuía a censura, que era fim das liberdades de expressão individuais, ou seja, eles eram anti-individualistas. Também eram antiliberais e antidemocráticos. Eram a favor do intervencionismo econômico e da ditadura. Pregavam a ideia de expansionismo, a favor da dominação ou expansão territorial, autoritários e corporativistas. O que é isso? Eles eram contra sindicatos, luta de classes e greves. Tinham o objetivo de atender todos os pedidos do povo, mas na verdade era apenas para abafá-los. As corporações eram formadas por uma pessoa que representava os funcionários, outra os patrões, outra o Estado, tornando um governo para empresários. Queriam reviver a glória romana e possuir um líder único, no caso, Duce, que era um cargo ocupado por Benito Mussolini para chegar ao poder em 1922, e esta foi chamada de Marcha sobre Roma. Essa marcha aconteceu no dia 28 de outubro de 1922. Nela, fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o então rei Vítor Emanuel III a empossar Mussolini como seu chefe de Estado ou primeiro-ministro. E muitos fascistas contaram com o apoio governamental para chegarem à capital italiana. Já como primeiro-ministro, Benito Mussolini aplicou a ideia de expansionismo, invadindo a Etiópia. Deixou um único partido no poder, o fascista, ou seja, o monopartidarismo. Era também antiliberal, pois o fascismo é um partido totalitarista, ou seja, a favor do intervencionismo econômico. Era também anticomunista ou antissocialista. E por fim, uma das suas principais medidas era a censura total. Outro grande acontecimento foi a chamada Questão Romana. Tudo começou quando o Estado tomou as terras da Igreja, o que gerou uma grande discussão entre estes. A partir daí, o Papa Pio IX não considerava a Itália um país, dando início à Questão Romana. Esta foi resolvida com o chamado Tratado de Latrão, durante o papado de Pio XI, onde se forjou um acordo entre Estado e Igreja, que se consistia em dar liberdade para todas as terras que pertenciam à Igreja, criando o Vaticano, ou seja, uma nação independente.